O Vasco já começa a receber jogadores que estavam emprestados. Um chegou e já foi embora. O outro precisa ser avaliado pelo próximo treinador. A situação do Galdames, hein? O Vasco tentou rescindir o contrato e não conseguiu. A busca por um novo técnico. Pedrinho vai falar, citando inclusive o Renato Gaúcho. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal, juntos vamos chegar à marca dos 80 mil ainda esse ano. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Já já o presidente Pedrinho, citando o Renato Gaúcho. Deixa eu falar sobre a situação aqui do Galdames. Na época do Álvaro Pacheco, o técnico da Boina, o português, comandou o Vasco em 4 partidas. O Galdames foi titular nos 4 jogos. Com o Ramon Dias, ele também foi utilizado em algumas oportunidades. E nos últimos 3 jogos do Paiva, ele também foi titular. E ao que parece, não será mais utilizado até o final do ano. Felipe não vai mais contar com este jogador, pelo menos são essas as informações que estão sendo passadas aí. O Vasco tentou rescindir o contrato com o Galdames, não conseguiu. O atleta quer receber tudo que tem direito até o final do contrato para que haja uma rescisão. Está no direito dele. O Galdames está no direito dele. Como o Vasco também está no direito de tentar um acordo amigável. O Vasco claramente não quer a permanência do Galdames e existe a necessidade de chegar a um clube interessado em contratar o atleta. Caso contrário, ele será mais um Rossi dentro do Vasco, não sendo utilizado, recebendo um salário alto e o Vasco sendo obrigado a pagar. Existem jogadores que estão retornando de empréstimos. Por exemplo, o goleiro Alexander, que estava no Ipiranga. Ele tem contrato com o Vasco até setembro de 25. Se o Vasco não conseguisse o empréstimo ou a venda do atleta, o Vasco tem que pagar o salário dele, porque tem contrato com o Vasco. O caso do goleiro Alexander, ele já está no Bangu. Ele chegou e o Vasco já conseguiu emprestá-lo ao Bangu. Então o Vasco não vai ter um problema na folha salarial como o Alexander. Barros, 20 anos, estava no Amazonas. Esse jogador está retornando ao Vasco, tem contrato até dezembro de 26. Se o Vasco não utilizar esse atleta e ele continuar no clube, o Vasco vai ter que pagar salário a ele. Como ele tem 20 anos, é um jogador fácil ainda de você conseguir emprestá-lo ou que o Vasco consiga absorvê-lo pela idade que tem. É bem possível que ele reforce o Vasco no próximo ano, principalmente no início, por conta aí das férias, né? O Vasco vai ter que montar um time para iniciar a campanha do Campeonato Carioca. Busca por um novo treinador. Muitos nomes estão sendo especulados. Isso faz mal ao clube. O presidente Pedrinho falou sobre o perfil, a busca por um novo técnico e chegou a citar o Renato Gaúcho. Com relação ao treinador, tem muitos treinadores que surgem, né? Obviamente, muitos nomes, e são os nomes que estão livres, alguns, obviamente, que estão trabalhando. Então, muitos nomes são nomes que a gente começou a estudar desde ontem, e outros nomes não fazem parte aí do nosso planejamento. Mas agora é um desgaste, obviamente, que a gente tem que encaixar, que a gente pensa um pouco de futebol, que cabe dentro do orçamento, né? E que a gente possa ter uma temporada boa, que o Vasco merece, obviamente, disputar títulos, brigar por grandes competições, e eu não vou prometer quando isso vai acontecer. Agora eu vou trabalhar para que isso seja o mais breve possível. Eu tenho aprendido muito e na televisão eu fui um dos caras que modifiquei, com muita humildade mesmo, muitos pensamentos ali de comentários. E eu sempre preguei sobre permanência de treinador, tempo de trabalho, encontrar o perfil ideal do treinador.
E no dia a dia eu tenho visto que as coisas são muito diferentes e foi um aprendizado para mim, eu já falei isso para vocês. Se eu voltasse hoje para a televisão, eu teria o mesmo comentário, mas eu acrescentaria algo diferente que o dia a dia pode fazer com que a gente tome decisões fora das nossas convicções. Eu continuo com as mesmas convicções de sempre que eu falava na televisão, mas muitas vezes eu não vou conseguir aplicar elas no momento que eu desejo. E isso é um aprendizado para mim e não me envergonhe se eu tiver que pedir desculpas pelos comentários que eu fiz e hoje eu faria de forma diferente, porque o dia a dia, o Renato Gaúcho sempre falou muito isso, né? E ar-condicionado é mole. E apesar de eu ter jogado, eu achava que a gestão ia prevalecer sempre com o seu conceito, mas para ficar claro também, dentro desses meus comentários, eu sempre falava assim, mas o sistema também faz com que, às vezes, o gestor tome uma decisão que ele não queira. De repente, uma pressão pública da imprensa, que na época eu fazia parte, falei, de nós, da imprensa, uma pressão do torcedor, com muitas vezes ameaça. Então, assim, eu peço desculpas para quem se sente ofendido que eu comentava uma coisa e, na prática, eu estou tendo que agir diferente. Não sou mau caráter por isso, não sou falso por isso e aprendi. E foi realmente uma mudança de pensamento que eu acrescentaria. É difícil a gente encontrar o que eu penso de futebol, o que a gente tem no mercado e que caiba dentro do orçamento. Vou encontrar isso? É difícil. Não sei se, de repente, eu vou encontrar o treinador que jogue do jeito que eu imagino que o Vasco mereça jogar, que caiba dentro do orçamento, entendeu? Então, assim, a gente tem alguns perfis e torce para que tudo encaixe e seja o mais próximo daquilo que a gente pensa. O Renato Gaúcho, citado aí pelo Pedrinho, não vai ficar no Grêmio. Isso é fato. Está comprando muita briga interna, comprando briga com jornalistas, com a imprensa. Eu não curto muito o perfil do Renato. Acho um belo treinador. Cheguei a falar em algumas oportunidades que gostaria, inclusive, dele na seleção brasileira. Acho que seria o perfil ideal para dar leveza ao ambiente, mas o Renato, ele tem um problema. Toda vez que o time perde, ele aponta culpados, ele aponta jogador, ele aponta falha individual. Isso não é legal para o grupo e o Renato tem esse perfil. E honestamente, eu gostaria mesmo que o Vasco tivesse um técnico estrangeiro, sem ranço, sem amizades, né? Sem ligações com atletas, com empresários brasileiros. Eu acho que é o cenário ideal, mas vamos deixar o Pedrinho à vontade aí para trabalhar, para escolher. A partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, é ao vivo, aqui no meu canal do YouTube. Tô te esperando.